o autor, o Jorge Okubara, de uma forma muito sem jeito, me procurou um dia na redação e perguntou se eu concordava em ler um pequeno texto que ele tinha escrito e que fazia parte de um trabalho maior. E quando terminei, não resisti, fui à sala dele e disse: Jorge, isso é muito bom. Eu tive a oportunidade de refletir mais sobre a vida do meu pai quando eu fiz a resenha de um livro escrito pelo jornalista Fernando Moraes chamado Corações Sujos, que tratava de um episódio muito importante da história da imigração japonesa no Brasil. Era um episódio de uma organização de cunho nacionalista que, ao final da Segunda Guerra Mundial, não admitia a derrota do Japão para as forças aliadas. Eles se organizaram, chegaram em alguns momentos a cometer crimes de sangue, e na busca da história da Shindoremei acabei descobrindo a história do meu pai também, que não é uma história comum, é uma história como a de outro imigrante qualquer. Eu vi que podia escrever algo mais do que a simples história, uma simples biografia ou o simples relato do que tinha sido a Organização Nacionalista Shindoremei. Ele é um livro cheio de pesquisa, é um livro onde você não é um homem que está isolado no mapa, um que cai de paraquedas. Ele tem história, ele tem uma história que é a história da terra dele, história do movimento do povo dele. Não é uma história dramatizada, nada, é um relato dos fatos nesse sentido, é um relato. Mas não é jornalismo simplesmente, o uso de alguns elementos de ficção para tentar traçar essa biografia. Eu diria que ele talvez seja jornalismo, sim, porque é um relato com base em fatos que ele foi coletando. Mas é mais do que jornalismo, tem um texto de qualidade literária. Essa história é uma história do anti-herói. É um imigrante como outro qualquer, mas que veio para trabalhar na lavoura de café e depois foi procurar outras oportunidades e fracassou em todas essas tentativas. Não que, digamos, ele não tenha dado certo, porque dá certo, porque é o grande herói, digamos, o imigrante integrado, a família integrada do imigrante. Tem o objetivo do resgate de uma história, isso não é muito diferente do que ocorreu com outros imigrantes japoneses. Mas o resgate justamente com essa contextualização, de modo que permita ao leitor que desconhece inteiramente o processo de imigração japonesa, entender o que aconteceu. Leitores anônimos, absolutamente anônimos, vêm me procurar para dizer que gostaram do livro. Significa que ele atingiu de algum modo esse objetivo. Que ele deixa toda a sua cultura, toda a família, todas as raízes e parte. Esse é muito louco. Dificilmente, são poucas as pessoas que têm essa coragem. Dessas pessoas, uma me surpreendeu muito agradavelmente. Ao chegar em casa, certa noite, meu filho me disse que havia chegado pelo correio um envelope grande, uma carta que começava basicamente com as seguintes palavras: comprei o seu livro, achei uma obra de arte. Caríssimo professor Dr. Jorge Junji Okubara, comprei seu livro, fiquei namorando por alguns dias, sem abri-lo. É isso que faço sempre que ele tem em mãos uma joia preciosa. Se tratava de uma professora que em 1946 tinha 20 anos de idade e que, como primeiro emprego, havia escolhido uma cadeira na escola pública da Ilha Anchieta, que ela achava que fosse uma coisa tranquila. Mas naquela época, em 1946, ela abrigou um contingente bastante expressivo de prisioneiros ligados ao processo da Shindoremei. E quando ela leu meu livro, que justamente relata, em boa parte dele, o transcorrer do processo da Shindoremei, ela entendeu o que tinha acontecido. A coisa mais interessante é que as pessoas são gente como a gente. Isso nos faz identificar e levanta uma identificação no meio das pessoas. Isso é muito interessante. Que ele vale não só para o imigrante, até para o próprio imigrante. Entendeu? O nordestino que vem para cá, todas as pessoas que entram numa cultura diferente, numa sociedade diferente. O Brasil e o mundo inteiro pode ler esse livro com certeza, com muita admiração e se pondo no lugar das personagens.